No começo de abril, o Uruguai teve certeza. A pandemia tinha saído do controle. Em uma única semana foram registradas 186 mortes, 5 a mais do que em todo o ano de 2020. E o país chegou a ser recordista mundial em casos e mortes, quando se consideram os números proporcionais à população. Essa alta teve contribuição do Brasil. No final de março já tinha registros da variante amazônica em 7 dos 19 departamentos uruguaios. E não demorou muito para que as autoridades locais admitissem que a mutação já era predominante no país, sendo responsável por mais de 80% dos casos. Por outro lado, o Uruguai também passou boa parte de 2020 sem impor grandes restrições de circulação, confiando no bom senso da população. Isso contribuiu para uma falsa sensação de segurança, que fez o país atrasar a chegada de vacinas em relação aos vizinhos. Mas apesar de ainda estar vivendo um momento preocupante, o Uruguai já está de olho em um futuro em que possa voltar a ser visto como um oásis livre de Covid, ainda este ano. E por que é possível acreditar que o Uruguai vai conseguir sair dessa mais cedo? Porque embora tenha começado a vacinar apenas em março, o país está avançando muito rápido na campanha de imunização. Até a terceira semana de maio, cerca de 28% da população já tinha recebido as 2 doses. Em toda a América Latina, só o Chile está na frente, com 40%. O Brasil, nesse mesmo momento, tinha um índice de 9,7%. E nem adianta dizer que isso se deve só ao tamanho da população, porque também é uma questão de organização. O Paraguai tem a segunda menor população da América do Sul e tem uma taxa de vacinação ínfima. Menos de 1% dos paraguaios recebeu as 2 doses da vacina até agora. Os impactos da vacinação já são sentidos no Uruguai. Na região fronteiriça de Rivera, que foi prejudicada pela grande integração com o Brasil e viveu dias ruins mais rápido que o resto do país, a vacinação chegou a 90 doses por 100 habitantes, um número superior ao visto nos Estados Unidos. E o resultado disso é que o ritmo dos contágios caiu muito rápido. A expectativa é que isso aconteça também em outras partes do país. Poucos países latino-americanos podem se dar ao luxo de fazer o que foi feito no Uruguai. Com um dos maiores índices de desenvolvimento do continente, o país conta com um sistema de saúde que sustenta bem a crise do coronavírus. No ano passado, antes de a transmissão se tornar comunitária, uma boa política de rastreamento dos casos conseguiu adiar a piora dos números até o final do ano. E mesmo depois, quando o Uruguai passou a ter recordes de novos casos, a ocupação de leitos por lá não foi tão grande quanto em outros lugares. O presidente Lacalle Pou agora aposta alto nas vacinas, como uma forma de resolver a crise antes dos vizinhos. Se der certo, o Uruguai podia ser lembrado como o último sul-americano a entrar no pior momento da pandemia, e o primeiro a sair. A estratégia para bombar esse Uruguai pós-Covid envolve atrair eventos esportivos, culturais e incentivo aos negócios. O Uruguai já foi anunciado, por exemplo, como o país sede da final dos 2 principais torneios de futebol da América do Sul, a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Foi o pagamento pela ajuda que o país deu para a Confederação Sul-Americana de Futebol obter vacinas para imunizar os jogadores. Em abril, o presidente Lacalle Pou intermediou negociações com a Sinovac, que doou 50 mil doses para a Conmebol distribuir entre atletas, treinadores e dirigentes. Um plano polêmico para viabilizar torneios internacionais, como a Copa América de Seleções que acontece este ano. E a expectativa é que até novembro, quando acontecem as 2 finais em Montevidéu, a vacinação no Uruguai já esteja tão avançada que os jogos possam receber estádios lotados, e talvez até turistas. Isso porque o Uruguai está estudando a implementação imediata de um passaporte verde, identificando quem está vacinado e poderia entrar em eventos públicos sem a necessidade de testagem prévia para a Covid. E para reaquecer a economia que caiu quase 6% em 2020, o Uruguai quer se converter em um hub para a gravação de filmes e séries. Quer atrair a Amazon, Netflix, já tem uma parceria com a Escola de Cinema de Nova York. A ideia é dar incentivos e facilitar a vida de artistas e diretores de outros países, para que eles vão gravar em solo uruguaio com uma zona franca audiovisual. E aproveitando também a redução das restrições sanitárias para essas atividades, que ainda existem em grande parte da vizinhança. Mas a grande aposta do Uruguai, que inclusive vem de antes da pandemia, é incentivar a entrada de imigrantes que possam impulsionar a economia local. Desde o início do seu mandato, em março de 2020, o presidente Lacalle Pou vem aprovando uma série de medidas, facilitando a entrada de estrangeiros que queiram investir no país. Já atraiu milhares de argentinos e quer incentivar a chegada de até 200 mil pessoas nos próximos anos. A pandemia acabou dando um impulso a mais nessa estratégia. Muita gente buscou o Uruguai no ano passado como um refúgio pelos baixos números de contágios. Depois que o país deixou de ser exemplar nesse aspecto, a esperança do governo uruguaio é que o país volte a ser um destino cobiçado por estrangeiros até o fim deste ano. Agora, por conta dos altos índices de vacinação.